Boa tarde, galerinha. Hoje eu vou fazer um videozinho para vocês aqui, assim como eu tinha falado, sobre as questões da manutenção da minha Audi 80 V6. Isso vai se aplicar também para outras Audi A4, A6, todas elas que são V6, de 2.6 até as mais novas, aí 3.0, 24 válvulas, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre problemas de arrefecimento, sistema de refrigeração do carro, tá? Eu vou abrir aqui o motor dela, Power Escapamentos, é parceira nossa aqui. E eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês as modificações que eu fiz e explicar os principais problemas que você vai ter se você estiver dando manutenção numa Audi dessa aqui, V6, e você não seguir aí as dicas que eu vou dar. Então você vai ter alguns problemas, então não deixe de acompanhar esse vídeo até o final aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então de cara vamos virar a nossa câmera. E aí está o meu belo motor V6, já me deu algumas dorzinhas de cabeça e continua dando, porém, a gente sempre aqui superando cada dia um atrás do outro. Ainda não desisti. Bem, pessoal, quando eu peguei esse carro, ele estava 5 anos parado, então eu não cheguei a trocar todas as mangueiras ao mesmo tempo, trocar todas as mangueiras antes de funcionar o carro. Eu cheguei a limpar o sistema de arrefecimento, colocar água, deixar circular, soltei algumas mangueiras, recoloquei as mangueiras, dei uma apertadinha. Eu senti que estava tudo mais ou menos ruim, porém a ansiedade em fazer o motor funcionar era maior. Nesse caso, eu acabei negligenciando algumas coisas antes de fazer ele funcionar. A primeira coisa que acontece com o carro dessa idade é um carro 95. Muito dificilmente você vai ter um aquecimento de um carro desse funcionando. O aquecimento que eu falo é o ar quente do carro funcionando, tá? Como vocês podem ver ali, eu coloquei uma tampinha, onde entram os dois tubos, onde entra e sai o tubo do aquecimento. E esse tubo do aquecimento, ele encaixa ali embaixo. Aquela mangueira que tá meio branquinha, ó, é que eu coloquei essa mangueira antes de ontem, ela tá branquinha ainda. Aquela, como se fosse um pó que vem na borracha. E como vocês podem ver, a mangueira tá ligando um lado ao outro, tá? Da tubagem ali que passa por trás dos cabeçotes. Essa tubagem é essa mesma que vem aqui, seguindo ao lado do cabeçote. Ela vai até lá, entra aqui nesse cabeçote, atravessa aqui todo o motor e depois entra atrás no segundo cabeçote, tá? Na verdade são as saídas da água quente do cabeçote. Então as duas águas, o circuito de água, ele é daqui da bomba d'água, que ela fica aqui nessa polia. Ela empurra a água para dentro dos dois cabeçotes. A água circula de frente para trás, sai, se junta e vem aqui para o radiador. A água quente entra aqui. Aí ela vai circular pelo radiador e vai voltar para cá. Quando ela chegar aqui, ela tem a válvula termostática que fica aqui. Se a válvula termostática estiver fechada, a água vai parar, ela vai deixar de circular. Qual é o circuito da água então? Vocês estão vendo que tem um tubo ali, ó. Aquele tubo ali é a ligação com aqueles dois tubos que passam lá. Então ele é como se fosse um M, ele vem de lá, vem aqui e daqui ele vai para lá, para depois ir para o radiador. Então se a válvula termostática está fechada aqui, a bomba d'água pega a água, passa por dentro dos dois cabeçotes, junta e volta por esse tubo aqui, ó, certo? E quando ela chega nesse tubo aqui, ela tem um circuito interno aqui dentro do bloco que volta para a bomba d'água manda para os cabeçotes novamente, então a água fica circulando no circuito fechado aqui nos dois cabeçotes. Quando a válvula termostática abre, a bomba d'água começa a admitir essa água fria que vem daqui, aí joga essa água fria para os dois cabeçotes, certo? Só que tem um porém. Aqui embaixo, como vocês podem ver, embaixo de onde entra a mangueira do radiador mais grossa, tem aquela mangueira ali, ó. Aquela mangueira ali, ela passava por baixo dessas polias aqui na frente do motor e vinha aqui no pé do filtro de óleo, tá? Isso não é para resfriar ou para esquentar a água, enfim. Isso serve para esquentar o óleo, tá? É um oil cooler. É um oil cooler? Cooler é de resfriar, né? Então, se eu não me engano, o nome dele lá é um oil cooler. É para resfriar o óleo, tá? Mas o meu óleo, na verdade, ele trabalha com a temperatura menor que a da água. Então, ele passa aqui pelo pé do filtro de óleo e depois ele subia aqui, ó. Ele engatava nessa mangueira aqui. Essa mangueira tinha um T. Então,
A gente tinha aqui uma mangueira d'água, se eu não me engano, a gente tinha duas mangueiras d'água. Eu tenho que pegar, eu tenho um esquema do arrefecimento desse carro, eu vou colocar no meu Instagram. Então você vai lá no @DigoDuque no Instagram e eu vou colocar essa foto agora lá para vocês verem qual é o circuito completo da água. Então o que aconteceu? Esses tubos de metal, eles oxidam por dentro e acabam ficando podres. E foi o que aconteceu no meu caso aqui, eles deram vários problemas. Vários problemas, eles foram desmanchando. Então eu fui eliminando. Hoje o que nós temos aqui? Somente o bloco do motor com as suas partes em alumínio, as partes excetuando, é claro, desse tubo aqui. Que eu também já cortei um pedaço aqui, ele era mais comprido, tá? Ele vinha até aqui mais ou menos. Tinha um T, onde uma ponta de uma mangueira descia para baixo. E eu acabei eliminando porque estava podre também. Então eu encurtei e coloquei uma mangueira mais longa, tá? O que acontece hoje? Hoje eu tenho aqui praticamente um motor simples. É um sistema de arrefecimento simples. Com as duas mangueiras do radiador e as duas mangueiras do reservatório. Aqui vem do respiro aqui do radiador e a de baixo, que é onde a água volta pro bloco, tá? Excetuando, é claro, ali do aquecimento que eu isolei. Porém, eu vou dar uma dica para vocês agora. Se vocês isolarem esse tubo que vai para o aquecimento, ele é como se fosse a saída da água quente que vai para o motor, tá? A bomba d'água, ao empurrar a água para os cabeçotes, ela empurra para esse tubo, ele sai ali atrás, ó. Ele é um tubo mesmo, reto, que vai até ali. Se você isolar, só tampar aquela ponta ali, vai ficar com ar dentro, você nunca vai conseguir tirar o ar de dentro. Então você precisa estar ligando, conectando a saída de água quente para o retorno, que seria a admissão de água quente quando volta do sistema de aquecimento interno do carro. Então você precisa ligar uma coisa à outra para que você não tenha ar no sistema, tá? Então, basicamente você vai ter as duas mangueiras do radiador, as duas mangueiras do reservatório de expansão e aquela mangueira ali que você vai conectar da entrada à saída do aquecimento, tá? Bem, aqui nesse tubo, onde do lado do sensor de temperatura, porque tem dois sensores de temperatura no caso, tem esse aqui que é um sensor de temperatura da água que fica neste cabeçote, e tem outro sensor, chave de lâmpada de sobreaquecimento, de superaquecimento, certo? Então é um termostato que vai ativar a lâmpada lá no painel e um sensor de temperatura também que indica no painel a temperatura do veículo, tá? Aqui nesse primeiro sensor você vai ter o código dele lá naquele esquema que eu vou colocar no Instagram, mas esse primeiro sensor ele é utilizado, que eu utilizo no caso, para fazer a leitura de temperatura full tech. Então eu tenho duas leituras de temperatura nesse carro, uma na full tech e uma no painel. Uma desse cabeçote que vai para full tech e essa daqui que vai para o painel do carro, que é um marcador de temperatura original, que recebe a informação desse sensor de temperatura. Então eu consigo ter a leitura em tempo real dos dois cabeçotes, tá? Essa leitura eu consigo por esses dois manômetros aí, tá? O que mais? O reservatório, como vocês podem ver, eu deixei ele ali, tá? Eu tirei ele daqui, o reservatório original era aqui, porém, como vocês podem ver, o radiador não é o original, tem um espaço absurdo aqui. Na frente, o meu radiador de água, ele tá no lugar do condensador do ar-condicionado. Então, sobrou muito espaço aqui, as ventoinhas são as originais. Eu fiz essa adaptação, gostei muito, é um radiador do Focus. E aí o que aconteceu? A saída do respiro do radiador é lá, naquele lado. Como eu tinha essa outra saída aqui, né, que é de alumínio, não tá podre, não tá nada, eu aproveitei e deixei o reservatório nesse lado aqui, tá? Então pra mim ficou muito melhor. Desse lado eu tinha muita coisa e desse lado não tinha absolutamente nada. Eu deixei ali o reservatório da partida frio, né, da gasolina, e o reservatório de expansão ali também. Então aqui ficou um pouco mais livre e ali ficou um pouquinho mais ocupado. Eu dividi aqui as informações dentro do cofre do meu motor, tá? Então é o seguinte, pessoal, essa tampinha do respiro aqui, quando você troca a água do radiador, quando você desliga alguma mangueira que pega ar no sistema, você precisa funcionar o carro
E em funcionamento, você precisa abrir um pouco, uma volta que você dê nesse parafuso aqui, nessa tampinha, ela vai começar a soltar o ar, tá? Até começar a sair água. E ao mesmo tempo você tem que deixar a tampa aberta e com a mangueira ali para você ir jogando água no sistema. Então a bomba d'água vai empurrar essa água, esse ar para lá, certo? Por meio dos cabeçotes, vai admitindo água por baixo mesmo aqui, por essa parte aqui do radiador, né? Porque aí você vai encher de água lá, a água vai acabar forçando a entrada nos cabeçotes, porque a válvula termostática vai estar fechada. Então, uma forma de você deixar essa água ir para lá, mesmo com a válvula termostática fechada, é abrindo aquele respiro ali. Então, com aquele respiro aberto, a água vai entrar por ali e vai entrar para os cabeçotes. Aí, mesmo com a válvula termostática fechada, a água vai conseguir entrar ali. Depois que começar a sair água, bastante água ali, você deixa, é óbvio, sai bastante água, deixa o motor aquecer, acelera um pouco para a bomba jogar com mais força, tirar com mais força o ar, né, de dentro, e fica sempre acompanhando a temperatura, né? Chegar por volta de 80, 85 graus, você desliga o carro, fecha ali antes de desligar o carro, né? E confere se a ventoinha vai ligar no tempo certo, desligar no tempo certo. E se o radiador tá quente, você sempre tem que estar com a mão aqui no radiador, prestando atenção se o radiador tá quente. Porque nesse processo de sangramento, na grande maioria das vezes, o radiador fica gelado. Então o motor está quente, fervendo, a ventoinha liga porque o sensor está lá, não está aqui, né? Na verdade, esse carro tem um cebolão também aqui, que eu não utilizo, tá? Esse cebolão aqui, ele ativa a velocidade 1 e a velocidade 2 da ventoinha. No meu caso, quem ativa a ventoinha é a Fulltech. Então, se eu tivesse utilizando esse sensor aqui, essa chave termostato aqui na ventoinha, esse carro já tinha fervido várias vezes, muito mais do que ele já ferveu, né? Então o importante é sempre você utilizar a Fulltech para comandar a sua ventoinha, tá? Então utilize sempre aquele sensor lá. O que acontece? No meu caso, quando eu estou fazendo aqui o sangramento, mesmo com o radiador frio e o motor quente, a ventoinha liga. Porque o motor está pegando a informação de temperatura lá de trás do cabeçote. E ali sempre está quente. Eu costumo até pegar uma mangueira e quando eu estou em funcionamento aqui que eu estou sangrando, eu jogo a água aqui. Ela cai um pouquinho no coletor de escapamento, mas eu jogo bem pouca água aqui nesse tubo que esfria. E quando esfria esse tubo aqui, ele diminui a pressão do sistema e acaba puxando a água lá do reservatório. Aquele pouquinho de água, você vê que aquela água desce. Então, basicamente, você vai ter que fazer isso. Funcionando o carro, você tem que abrir o respiro. Tenta resfriar um pouco esse tubo aqui até aquela água descer. Quando aquela água descer, significa que a bomba d'água puxou, jogou para dentro do cabeçote e expulsou o ar. E aí você vai ter o sistema sem ar. Tudo bem? Então, basicamente foi isso que eu fiz. Eu retirei aqueles tubos lá de baixo, removi as mangueiras que vão no filtro de óleo, e deixei as duas mangueiras do radiador e as mangueiras do reservatório de expansão, isolando lá o aquecimento com uma mangueira ligando a entrada e a saída, tá? Nunca você tampe, não adianta tampar. Esse radiador aqui é do Focus, novo, tá? Os Focus titânio. Essa mangueira aqui, se eu não me engano, é do Verona, tá? É uma mangueira mais comprida. Você mede aqui mais ou menos a distância entre uma peça e outra, desenha a curva, você vai encontrar. Eu não precisei cortar essa mangueira tá originalmente dessa forma aqui. Eu precisei abrir um pouquinho de espaço aqui, eu fiz um corte aqui nessa travessa para poder a mangueira entrar ali, como vocês veem a mangueira tá perfeita. E a outra mangueira aqui, se eu não me engano, é do tipo. Essa eu precisei cortar um pedacinho, cortar uns 3 dedos dessa ponta aqui, que ela era um pouco mais longa, tá? Então, essas duas mangueiras são adaptadas. Essa mangueira mais comprida que eu não lembro de que carro que é, mas também é uma mangueira própria de arrefecimento, não é uma mangueira simples de pressão. Essa daqui já é uma mangueira de pressão, que eu mesmo que eu utilizo no combustível, porque ela é uma mangueira de 3/8. Eu consigo utilizar tanto no combustível quanto aqui, ó, mangueira de alta pressão, tá? Bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês, bem completo, sobre sistema de arrefecimento, tá? Eu vou fazer mais vídeos falando depois sobre a parte de alimentação de combustível, sobre a parte de chicote, bicos, ignição. Então não deixe de seguir essa playlist, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser bem útil aí para quem tem esse motor e tá com dúvida ou tá tendo problema de arrefecimento. Tá legal? Pessoal, brigadão e até os próximos vídeos. Valeu!